Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre subsídios para as operações de crédito agrícola. Vamos comentar também mais uma vez sobre fertilizantes. Uma empresa do Canadá vai dobrar a capacidade de extração de potássio na Amazônia para vender para nós, brasileiros. Vamos comentar também sobre juros, sobre aumento da taxa Selic. Vamos falar sobre o mercado halal, que tem um enorme potencial e deve movimentar até 2024 mais de 5 trilhões de dólares. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre fertilizantes, sobre mais uma empresa canadense que vai dobrar a capacidade de extração de potássio lá na Amazônia para vender para nós, brasileiros. A empresa canadense de fertilizantes, Brasil Potash, ela propôs dobrar a sua capacidade de extração de potássio, atingindo mais de 5 milhões de toneladas por ano em sua unidade localizada em Autazes, no interior da Amazônia. O projeto já foi alvo do Ministério Público em 2016, quando os promotores recomendaram a suspensão da licença porque a tribo indígena Mura não havia sido consultada sobre o projeto. A ampliação ela foi discutida agora essa semana entre os executivos da Brasil Potash e em reunião com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. E ela fez um giro pelo Canadá, visitando os principais fornecedores daquele país, visando reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, países afetados pela guerra e por sanções econômicas. Se confirmada a ampliação para 5 milhões de toneladas por ano, essa produção quase metade da necessidade brasileira de potássio. Esse seria um projeto com duração de cerca de 3 anos, mas precisa de liberação do licenciamento ambiental para sair do papel, o que é o maior entrave do momento. Isso de acordo com o banco de investimentos Forbes e Manhattan, que é proprietário da Brasil Potash. Na verdade, a nossa opinião é que as sanções impostas à Rússia e à Belarus não terão vida curta. Pelo menos disse a Brasil Potash em comunicado enviado à agência de notícias Reuters. A empresa garante que a ampliação da exploração do potássio não implicaria em maior impacto ambiental, pois o sal separado do mineral na planta de processamento de superfície seria devolvido ao subsolo. A oferta mundial de potássio caiu em aproximadamente 30% devido à incapacidade dos produtores russos e também de Belarus de exportar. O presidente Jair Bolsonaro já sancionou favorável a explorar depósitos minerais próximos às reservas indígenas. E agora vamos comentar sobre subsídios para as operações de crédito agrícola. No cenário de alta dos preços de alimentos com a guerra na Ucrânia, o governo vai aumentar o espaço de orçamento para os subsídios destinados às operações de crédito agrícola. É uma tentativa de evitar problemas no plantio da safra que possam reduzir a produção nacional e ampliar os riscos de inflação. O certo, o negociado com o Ministério da Economia, foi uma liberação de mais de 868 milhões de reais para subsidiar linhas de financiamento do atual Plano Safra. Também será liberado um crédito extraordinário de 1,2 bilhão de reais para os agricultores dos estados afetados pela seca no sul do Brasil conseguirem pagar as parcelas dos empréstimos. Além do Rio Grande do Sul, do Paraná e também de Santa Catarina, os produtores de Mato Grosso do Sul também serão atendidos
pela medida. Sem essa ajuda, os agricultores alegam que teriam dificuldades para tomar novos créditos para o plantio da safra seguinte. O pacote emergencial de socorro agrícola, ele foi negociado pelo ministro Paulo Guedes na semana passada, na véspera da votação dos projetos que alteram a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O movimento de Guedes foi interpretado por parlamentares do agronegócio como uma pressão para a aprovação dos projetos para conter a alta dos combustíveis, segundo o presidente do Congresso. A expectativa é de que as medidas do pacote agrícola sejam anunciadas agora nos próximos dias. E agora vamos falar um pouquinho sobre farelo de soja. Os preços do farelo de soja seguem em alta no mercado brasileiro, impulsionados pela firme demanda por perspectivas de aumento também na procura externa pelo derivado nacional. Neste caso, segundo pesquisadores do CPEA, agentes de mercado estão fundamentados em notícias indicando um possível aumento na tarifa de exportação de farelo de soja por parte principalmente da Argentina, que é a principal abastecedora mundial desses produtos. De acordo com os dados do boletim informativo do CPEA, se isso de fato ocorrer, importadores podem redirecionar a demanda ao Brasil. Por enquanto, já se observa a restrição nas negociações argentinas dos produtos para exportação. Na média das regiões acompanhadas pelo CPEA, os valores do farelo de soja subiram 0,4% entre 11 e 18 de março. De fevereiro para março até o dia 18, as médias de 20 das 31 regiões acompanhadas pelo CPEA atingiram recordes em termos nominais. Para o grão, a firme demanda por farelo e a retração vendedora limitaram a queda nos preços que seguem pressionados pela proximidade da finalização da colheita nas principais regiões do Brasil e pela desvalorização externa. Além disso, o aumento do frete rodoviário também reduziu o valor recebido pelos produtores no interior do país. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. Ele é zootecnista e analista da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Trarei hoje aqui uma análise a respeito do mercado de reposição na entrada dessa penúltima semana do mês de março. Um mercado esse que tem trabalhado mais travado, com vendedores e compradores traçando aí uma verdadeira queda de braços. E para a gente ter uma ideia, até o momento quem tem se saído melhor em função do incremento na oferta no mercado é a ponta vendedora, que derrubou os preços de todas as categorias entre machos e fêmeas aniloradas e em todas as praças monitoradas pela Scott Consultoria em 0,6% para os animais de reposição. Puxando essa queda, vem as categorias de fêmeas, que registram um recuo também nessa base, considerando todas as categorias para fêmeas e todos os estados monitorados aqui pela Scott Consultoria, um recuo de 0,8% na média, frente a um recuo de 0,5% para as categorias de machos. Por fim, cabe o destaque ao estado de Rondônia, que, em função do incremento na oferta de gado de reposição nos últimos dias, acabou levando a uma preocupação muito forte da cadeia de produção, que mobilizou o governo estadual a baixar a cobrança do ICMS com relação à venda de bovinos de reposição para outros estados, no caso, né? Estados vizinhos, então, registrando uma queda, uma diminuição na precificação do ICMS, na cobrança do ICMS, para tentar melhorar a condição dos negócios para a ponta vendedora dentro do estado de Rondônia. Trazendo aqui uma relação de troca hoje, para a gente ter uma ideia, a relação de troca no Paraná. Quando a gente compara a venda de um boi gordo de 19 arrobas para a aquisição de um bezerro de desmama, essa relação de troca ela melhorou 2,9% no comparativo mensal. Hoje, nós compramos aí 1,94 bezerro de ano para uma média ali em fevereiro de 1,88 bezerro de ano. Então, uma melhora de 2,9% no poder de compra do amigo recreador invernista no estado paranaense. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima.
E agora eu vou comentar sobre exportação de carne bovina. Os dados são da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. E esses dados apontam que os números totais da exportação de carne bovina aqui do Brasil, no ano passado, 2021, foram de 9,2 bilhões de dólares e 1.846.000 toneladas. Ainda em 2021, as exportações brasileiras para os países de maioria muçulmana somaram 344 mil toneladas e, em faturamento, as vendas foram de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Esse mercado ele respondeu por 19% do volume exportado pelo Brasil em 2021 e 16% da receita total. Dentre os estados que mais exportaram carne brasileira em 2021 estão São Paulo, que respondeu por 21,5% das exportações, Mato Grosso com 19,8%, Goiás 14,4%, Mato Grosso do Sul 10,3% e Minas Gerais com 9,6%. E depois do intervalo nós vamos comentar sobre juros, sobre aumento da taxa Selic. Vamos falar também sobre o mercado halal, que tem um enorme potencial e deve movimentar cerca de 5 trilhões e 700 bilhões de dólares. Nós voltamos já, é um minutinho só. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: toda terça qualquer pessoa paga meia nos cinemas Cinex. Cinex, sua melhor experiência. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo. A vida teima em testar a nossa força. Mal sabe ela que nada é mais forte que o goiano. Mesmo durante a maior crise da história, Goiás mostrou sua força. Enfrentamos a pandemia com responsabilidade e seguimos fortes na vacinação. Mesmo com a crise, nos tornamos o estado com a melhor educação do país e também o que mais diminuiu a criminalidade. Buscamos força para gerar milhares de empregos. Construímos estradas, pontes, reformamos escolas, levamos saúde para todo canto e fizemos o maior programa social já visto. Afinal, não existe força sem saúde, comida na mesa e dignidade. É vida. Se você procura fraqueza, tá no lugar errado. Aqui, força é vocação. Força no presente. E pode ter certeza, ainda mais força no futuro. Governo de Goiás. Conte com essa força.
O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o crescimento do mercado halal. Esse tema a gente está batendo muito. O mercado halal ele tem um enorme potencial, tendo em vista que engloba quase 2 bilhões de pessoas. E esse mercado ele deve movimentar até 2024 cerca de 5 trilhões e 700 bilhões de dólares. Segundo o Departamento Global e Islâmico de Economia. Em 2021, a Sedial Halal, ela contabilizou um crescimento expressivo das empresas certificadas halal, um aumento de 53%, quando comparado a 2020, sendo que entre as empresas de processamento de proteína animal, o crescimento nas certificações foi de 75%, quando comparado ao ano anterior. A certificação halal, ela garante alimentos de qualidade, com segurança e rastreabilidade. E nesse sentido, a certificação ela tem sido exigida não apenas por países árabes, mas também por outros países que primam pela segurança alimentar. Por isso, é muito importante que esse assunto seja debatido em uma das principais feiras do setor, como foi a Expomit, que enfatiza esse setor e que ela aconteceu agora, na semana passada, em São Paulo. E não é de hoje que este mercado se torna cada vez mais atrativo às empresas brasileiras, mas ainda há muito espaço para o crescimento da presença de produtos brasileiros nesses países. A certificação halal é o processo em que uma certificadora habilitada atesta a aptidão das empresas na utilização de procedimentos e matérias-primas autorizadas pela lei islâmica, que torna esses produtos autorizados para o consumo. Já o certificado halal é o documento emitido por essa instituição certificadora, o que comprova que todos esses procedimentos exigidos são seguidos pela empresa. E agora vamos comentar sobre juros, sobre aumentos da taxa de juros, da taxa Selic. Em meio aos impactos da guerra na Ucrânia sobre a economia global, o Banco Central continuou a apertar os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic de juros básicos da economia de 10,75% para 11,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros em comunicado. O Banco Central ele informou que o momento atual exige cautela. O Copom indicou que a próxima elevação também será de 1 ponto percentual, mas que pode rever o ritmo do aperto monetário caso necessário. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas. A taxa está no maior nível desde abril de 2017, quando estava em 12,25% ao ano. Esse foi o 9º reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar da alta, o Banco Central reduziu o ritmo do aperto monetário. Depois de 3 aumentos seguidos de 1,5 pontos percentuais, a taxa foi elevada em 1 ponto percentual. E agora eu vou conversar com Antônio Carlos Rodrigues. O Antônio Carlos Rodrigues, ele é presidente da Ceaflor, ou seja, é um centro atacadista de floricultura, o mercado de flores. Antônio Carlos Rodrigues, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito obrigado mesmo.
para falar de um tema muito interessante que sofreu muito nesses 2 últimos anos e que agora parece que a coisa está começando a melhorar. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem, uma boa tarde para você e para os seus telespectadores e vamos falar um pouquinho sobre flor, sim. Bom, vocês, de maneira geral, não foi só o mercado de flores, mas de maneira geral, quase todas as empresas passaram por um perrengue muito grande nesses 2 últimos anos, 2020, 2021, e principalmente para vocês que basicamente o mercado foi quase a zero, né? Nós como Ceaflor, né, nós inauguramos em 2019, nós estamos ali na região de Olambra, ali no município de Jaguariúna. Então, nós inauguramos 2019. Quando chegou fevereiro de 2020, fevereiro, março, né, começou a pandemia, foi um caos total, né? 15 dias de flores jogadas fora, sem comercialização nenhuma. E aí deu aquele desespero no segmento, mas aí nós conseguimos, dentro do Ceaflor, né, fazer uma parceria com Tribunal de Ministério Público, Prefeitura, para que se as floriculturas, o atacadista precisassem trabalhar e precisavam se abastecer em algum lugar. E a gente, como tinha instalações novas, bem amplas, então a gente fez de tudo, colocação de máscara, álcool gel, tudo, fez com que a gente se mantivesse trabalhando. Então, nos ajudou muito, passando os primeiros 15 dias que foram muito difíceis, né? E aí, aos poucos, a gente foi retomando esse fornecimento para os nossos atacadistas, floricultores, porque a atividade continuava, né? Mesmo que em delivery, aniversários não existiam, casamento não existia, mas tinha funeral, então as pessoas precisavam se abastecer. Para dar presente também, muito pelo delivery, né? Então, a gente conseguiu se manter firme lá, atendendo os clientes, com hora marcada, passando álcool gel. Então, isso fez com que a gente tivesse sobressaísse dentro do segmento, né? Pelas nossas instalações. Bom, quer dizer, para quem chegou na UTI, basicamente quase morto, e chegar no que chegou agora, é um privilégio, principalmente pela diretoria responsável pelo Ceaflor. Bom, sim. Hoje o mercado como é que está? Como é que o senhor está enxergando o mercado hoje? Parece que a coisa está começando a andar, né? Não, nós tivemos o ano passado sem eventos praticamente, né? Então, no final do ano passado começou a retomar um pouco esse ano, mas aquele susto do começo do ano dos casos de Covid, né? Então deu uma freada, mas agora todo mundo já viu que dá para conviver, lógico, com as suas regras, né? E o mercado começa a voltar ao normal. O normal ainda não antes de 2019, né? Mas já bem parecido com o ano de 2019, então. Bom, como é que é o mercado hoje de flores no Brasil? O senhor sabe quanto que ele gira, mais ou menos? É algo em torno de 8 bilhões aí, mais ou menos, ano, né? Distribuído nas diversas cadeias aí, entre produção, comercialização, ponto final. Exportação a gente não tem muito, mas é mais mercado nacional mesmo, né? Então, o Brasil é bem grande, né? Então, dentro desse nosso mercado, a gente abastece basicamente o Brasil todo, porque a gente tem atacadistas desde do Rio Grande do Sul até Norte e Nordeste. Eles vêm, carregam seus caminhões, alguns carretas enormes, fazem percurso lá de 2.000 até 3.000 quilômetros. Então, o mercado brasileiro ele é muito grande. E retomando agora as festas, os eventos, a tendência é que ele continue firme aí até o final do ano, sem dúvida nenhuma. Bom, toda a produção da Ceaflor, dessa central de abastecimento, essa central atacadista de flor, ali próximo a Jaguariúna,
A produção, ela vem de onde? Tudo aí da região ou vem de outras partes do Brasil? Não, a gente tem produtores lá do Brasil todo. Nós temos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais e o estado de São Paulo, por ser um polo grande, né, produtor, a gente tem em todas as regiões do estado de São Paulo. Por exemplo, da área de registro ali, indo para o Paraná, temos aqui na região de Sorocaba, São Roque, Atibaia, Arujá. Então, nós nos tornamos lá uma central de negócios. Esses produtores destas diversas regiões, eles vêm até lá o Ceaflor, trazem seus produtos e dali os compradores vêm de todas as regiões do Brasil, acabam comprando. Então, nós nos tornamos ali uma central de negócios. Qual é a principal flor? Qual que é a que mais vende aí na Ceaflor? Hoje, no setor de flor de corte, né, que a gente chama que seria a rosa, sem dúvida, ainda é a campeã, né? Então, nós tivemos esse mês, o Dia Internacional da Mulher, né, que foi bastante comercializada as rosas, mas também abrindo para outro tipo de flor, né? Então, hoje é muito pedido flores em vasos, né, plantados. Então, violeta, orquídeas, tudo isso daí hoje em dia tem uma comercialização boa, porque o cliente também está sabendo identificar essas flores, né? Não fica só naquela, tem que ser rosa, não, tem que ser uma flor bonita que demonstre aquele sentimento que ele está fazendo por aquela pessoa, né? Além da Ceaflor, aí na região de Olambra, além da Ceaflor, existem outras atacadistas também, né? Outras centrais. Sim, nós temos lá o Veile em Olambra, né, que é tradicional, sim, está lá há mais de 20 anos. Tem a Cooperflora, que também é uma cooperativa de produtores. Então, nós estamos num raio ali de mais ou menos 7 quilômetros, que nós denominamos, nós não, né? O público denominou Circuito das Flores. Então, em uma região ali de mais ou menos 7 quilômetros, o atacadista, ele consegue se abastecer em um dia e fazer sua viagem com tranquilidade. Então, além da gente, existem essas duas que são grandes e são muito fortes. Bom, e nós temos aí pela frente, se a nossa economia der uma ajudada, inclusive a economia mundial também, nós temos um mercado em expansão, né? O mercado de flores. Ah, sim, porque se a gente for ver a compra per capita do Brasil em relação a, por exemplo, a Argentina ou até a Europa, a gente é muito pequeno ainda. Então, a gente tem muito a crescer. Se a economia não cair muito, né, com essa confusão toda aí de guerra, de preço, de combustível, a tendência é que a gente vá crescendo ano a ano, porque hoje em dia você constrói uma casa ou um prédio, você tem que ter um jardim, não tem jeito. Realmente. Você tá trabalhando em casa num home office, você tem que ter uma planta ali para melhorar seu ambiente. Então, a tendência é que isso veio, ficou e vai continuar por muito tempo. Se Deus quiser. Bom, eu conversei com Antônio Carlos Rodrigues, ele é o presidente da Ceaflor, a central atacadista de flores lá em São Paulo, no município de Olambra. Seu Antônio, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. E eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, ok? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Boa tarde. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: pensar é fácil, agir é difícil. Agir conforme o que pensamos, isso ainda é muito mais difícil. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.